aí, parceiro, e aí, parceira, tudo bem? Boa noite, eu sou o professor Evandro, eu ministro aulas aqui no sofestudos.com. Espero que você goste aí do nosso canal, ok? Que você possa aqui tirar suas dúvidas. A intenção desse canal é, de uma maneira simples, fazer a resolução de questões de gramática e outros assuntos de provas de diversos concursos, assim como ministrar aulas sobre a gramática como um todo, a estatística, a matemática, a física. Então sinta-se confortável, sinta-se à vontade a colocar sua opinião nas videoaulas, isso é muito importante pra gente, ok? Se gostar, bota um joinha aí no nosso canal, tá? Inscreva-se aí no nosso canal e vamos que vamos. Vamos resolver questões, vamos tirar dúvidas, porque quem fica parado não alcança sucesso. Grande abraço, beijo no coração e vamos continuar aí as nossas aulas, ok? Fique com Deus. Vamos lá então, moçada, vamos aí resolver mais uma provinha, essa provinha aí que foi feita no dia 20 de dezembro, através da Banca Pública Consult, ok? E aí vou resolver as 10 questões da prova de português. Provinha essa que eu já vinha falando com vocês, que é uma provinha que essa banca, né, ela tem uma característica, porém aqui, não que ela tenha fugido dessa característica, mas ela deu especial atenção às questões de interpretação de texto. Então ela muito mais deu valor às questões de interpretação de texto do que da gramática propriamente dita. Mas vamos lá, vamos tentar resolver essa prova, ok? Então nós temos aqui o texto. Então, intitulado Educação, um tesouro a descobrir. Aí, moçada, você que tem sua prova em casa, você que fez o concurso, não esqueça, né? Leia o texto pelo menos 2 vezes e destacando as partes que você achar necessário para a interpretação. Então eu vou direto para a interpretação para a gente não perder tempo, ok? A primeira questão aí do texto, ela fala assim: de acordo com o texto, são responsáveis pela alteração do papel dos educadores de toda a Terra. Ou seja, de acordo com o texto, quando ela fala assim, de acordo com o texto, é o texto como um todo. Aí ele fala que são responsáveis pela alteração do papel dos educadores em toda a Terra. Aí ele fala, o documento elaborado ao final da Conferência Internacional sobre Educação realizada em 1990 na Tailândia. Moçada, essa parte, ele simplesmente fala para você quem é esse documento. Olha lá, vamos vir aqui rapidinho. Ó. No começo do texto aqui ele fala para você, ó, existe na Ásia, então ele fala assim, ó, existe na Ásia um país chamado Tailândia. Nesse país, na cidade de Jomtien, realizou-se em 1990 uma conferência internacional sobre educação, patrocinada pela Unesco, e ao término da mesma se elaborou um documento de valor incontestável, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Aí ele vem falando sobre o que esse documento trabalha, né? Que ele enfatiza a angústia dos educadores e tudo mais. Mas veja, aqui ele está dizendo, ó, de acordo com o texto, são responsáveis, né, pela alteração do papel. O documento é responsável? Não. O documento foi elaborado apresentando essas alterações, apresentando quem é ou quem são os possíveis responsáveis. Mas o documento em si não foi responsável, ok? Então a primeira alternativa aqui está ruim. Agora vamos lá. O avanço do processo de informações no mundo. Será que isso está dizendo lá no texto? Vamos voltar aqui, ó. Então, é lá. Esse documento enfatiza a angústia dos educadores de toda a Terra com o extraordinário avanço do processo de informações no mundo. Opa, então tá aqui, ó. Extraordinário avanço do processo de informações no mundo, submetendo a educação a incontornáveis mudanças. Então, veja, esse avanço, essa enxurrada de informações, ela está como um elemento incontestável para mudanças. E ainda vem falando que, face à banalização da informação, seu papel não mais poderia ser o de simplesmente informar os saberes que a humanidade acumulara, e sim de transmitir de forma maciça e eficaz novos saberes, mas também encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas maciças da informação. Então, ele fala lá, ó, de acordo com o texto, são responsáveis pela alteração do papel, o avanço do processo das informações. Isso aqui está perfeito. Então, isso é uma preocupação dos professores, isso é uma preocupação constante. Então, isso aqui está perfeito.
e a banalização da informação, que eu li logo em seguida. Então, esses dois elementos, eles fazem parte dessa documentação que foi redigida em 1990, onde mostra um dos, ou se não os principais responsáveis por essa preocupação dos professores. Então, essa alternativa aqui está correta. Então, 2 e 3 está perfeito para a gente, ok? Então, tá aqui, é só você voltar nesse fragmento aqui, você vai ver que ele enfatiza a angústia, mas em relação ao quê? Ao extraordinário avanço do processo de informações no mundo, que faz com que eu tenha incontestáveis mudanças, e também ele apresenta essa banalização da informação. Então, o fato dessa informação ser banalizada de uma maneira, ou da maneira que ela é apresentada, isso gera angústia em cima dos educadores. Tá? E isso ele vai retratar durante o texto todo, fazendo com que o professor, então, deixe de ser um simples transmissor, né, para ser também selecionador, decodificador. Então, ele vem falando de tudo isso ao redor do texto, ok? Próxima questão aí, ó. Qual seria, de acordo com o autor, o novo papel dos educadores em face dessa nova realidade? Então, olha só, moçada, aqui especial atenção para o texto como um todo. Porque quando ele fala assim, qual seria, de acordo com o autor, é tudo que ele falou no texto. Então, ele fala assim, ó, submeter a educação a incontornáveis mudanças. Então, qual seria, de acordo com o autor, o novo papel dos educadores em face dessa nova realidade? Aí está dizendo aqui, submeter a educação a incontornáveis mudanças. Veja, não foi o educador que submeteu a educação a essas incontornáveis mudanças. Quem submeteu, está escrito aqui embaixo, ó, vou até assinalar de uma cor diferente aqui, tá? Quem submeteu, está aqui, ó. Esse documento enfatiza a angústia dos educadores de toda a Terra com o extraordinário avanço do processo de informações no mundo. Ou seja, esse extraordinário avanço de informações submete, então, ó, é esse avanço que submete a educação a incontestáveis mudanças. Então, é o avanço à educação que faz isso. Né? Na verdade, desculpa, esse extraordinário avanço do processo de informações é que faz isso com relação a essa submissão. Então, quem submete a educação a incontornáveis mudanças é esse avanço extraordinário das informações, e não o educador em si. Isso não é o papel do educador. Então, isso aqui está ruim. Isso aqui não serve como resposta. Aí depois ele vem, informar os saberes que a humanidade acumulará. O educador, ele é responsável para informar os saberes. Então, vamos lá, vamos ver se isso aí está de acordo. Então, ele vem falando, esse documento enfatiza a angústia dos educadores de toda a Terra com o extraordinário avanço das informações no mundo, submetendo a educação a incontornáveis mudanças. Face à banalização da informação, seu papel não mais poderia ser o de simplesmente informar os saberes que a humanidade acumulara. Então, ele fazia isso. Veja, o fato de ele informar os saberes que a humanidade acumulara, ele fazia isso. Então, ele não vai só fazer isso. Ele também agora vai transmitir de forma maciça e eficaz novos saberes, mas também, ou seja, e também encontrar e assinalar referências que impeçam pessoas de ficar submergidas nas ondas maciças da informação. Então, ele não vai deixar de informar os saberes da humanidade, mas também passará a transmitir de forma maciça e eficaz novos saberes. E também fornecerá meios para que a educação possa selecionar, né, ou melhor, o educando possa selecionar aí as novas informações. E ele fala que, além disso, também decodifica as informações visando transformá-las em saberes. Isso aí são competências que ele passa a assumir aqui embaixo. Veja, ele fala que, além de tudo isso daí, ó, um papel que, como se constata facilmente, é contraditório. A educação deve patrocinar a bagagem cognitiva e, ao mesmo tempo, fornecer, de algum modo, meios para que o educando possa selecionar essas informações, separando o trigo do joio, o essencial do imprescindível, do fútil e do transitório. Caberia assim ao professor. Aí vem agora a ideia. Isso aqui, então, é responsabilidade do professor. Um papel radicalmente diferente do que anteriormente exercia. O que ele exercia anteriormente? Tudo isso que a gente mencionou aqui em cima. De agente transmissor. Então, ou seja, ele era um agente transmissor de informações e ele vai se transformar, então, em quê? Em um selecionador dessas informações.
Então, aí ele vai selecionar a informação. Ele vai decodificar essa informação, mostrando como descobri-las e selecioná-las. Ou seja, é ele que vai apresentar essas situações e tudo isso para ser transformado em quê? Em saberes. Então, moçada, olha só. Aqui em cima ele fala, ó, qual seria, de acordo com o autor, o novo papel dos educadores em face dessa nova realidade? Informar os saberes que a humanidade acumulará. Vamos lá. Ele é transmissor. Então, ele é selecionador das informações, decodificador, né? Mostrando como descobri-las e selecioná-las, de que maneira transformar em saberes. Ele vai fazer isso aí, beleza. E é o que ele fala. Né? Então ele fala um papel que, como constata facilmente, é contraditório. A educação deve patrocinar a bagagem cognitiva e, ao mesmo tempo, fornecer, de algum modo, meios para que o educando possa selecionar essas informações, separando o trigo do joio, o essencial do imprescindível, o fútil e transitório. Caberia, sim, ao professor um papel radicalmente diferente do que anteriormente exercia. Então veja, isso aqui, ó, qual é o papel que ele exercia anteriormente? Ele anteriormente era agente transmissor de informações, né? Ele era agente transmissor de informações, e agora ele passa a ser selecionador, decodificador e tudo mais, tá? Então veja, qual seria, de acordo com o autor, o novo papel dos educadores em face dessa nova realidade? Informar os saberes que a humanidade acumulará? Não, moçada, isso aqui, ó, era o papel anterior dele. Isso aqui era o que ele fazia anteriormente. Transmitir de forma maciça e eficaz novos saberes, beleza? Ele é transmissor, está escrito lá. Fornecer meios para que o educando possa selecionar. Ele é selecionador, está escrito lá. E ele é decodificador, é ele que vai decodificar essa mensagem, é ele que vai fazer com que o aluno tenha clareza naquilo que ele quer apresentar. Então, ok, está correto isso aqui também, ó. 3, 4 e 5 estão corretas, as demais aí estão incorretas, ok? Então veja, moçada, cuidado só, porque ele menciona que, de acordo aqui com o autor, o que passa a ser novo. Então, veja, anteriormente ele era só transmissor, ele fazia tudo isso aqui, ó, tá? Aí, através desse novo processo, aí sim, né, ele é transformado de transmissor para selecionador, para decodificador, tá, ok? E tudo isso para transformar em saberes. Então, 3, 4 e 5 estão coerentes com o autor. Qual a contradição que se apresenta no novo papel a ser desempenhado pelos educadores? Moçada, ele fala dessa contradição aqui em cima. Ó. Um papel que, como se constata facilmente, é contraditório. Então está aqui, ó. O papel contraditório. Ele fala, ele menciona isso aqui, ok? E aí ele fala, qual a contradição que se apresenta no novo papel? Moçada, anteriormente ele era transmissor, agora ele passa a ser selecionador, decodificador, para transformar tudo isso em saberes, tá ok? Então, indo um pouquinho mais além, se nos é válido buscar a síntese dessas ideias através de uma metáfora, diríamos que antes cabia ao professor mostrar ao aluno o mapa do mundo, descrevendo seus múltiplos oceanos. Agora, ao mesmo tempo em que desdobra e revela esse mapa, ensina também como usar a bússola. Então, antes ele era só um transmissor, ele falava, aqui está o mapa, e aí você, aluninho, vai aprender a navegar. Agora não, além de mostrar isso, ele tem que ensinar como você navega, ele tem que dar um norte para o aluno. Então veja, ele deve ao mesmo tempo incentivar o aluno a buscar, porque ele é um apresentador, né? Mas ele vai fazer esse incentivo e, além disso, ele vai orientá-lo a selecionar. Ele não fala lá depois que ele vai, né? Não basta mostrar para ele os oceanos, ele tem que ensinar a navegar. Então, moçada, isso aqui está perfeito. Ele deve ao mesmo tempo incentivar, porque ele é um incentivador desses novos conhecimentos, mas ele não vai só apresentar, ele não é só um transmissor. Ele também é aquele selecionador, decodificador, ele é o orientador para o aluno dessas novas informações, ok? Então, essa aqui também está como uma boa resposta. Agora veja, ele deve ensinar o aluno a separar o que é essencial do que é imprescindível, né? Cuidado com isso aí, ó. Ele vem falando algumas coisas aqui embaixo, ó. Um papel que, como se constata facilmente, é contraditório. A educação deve proporcionar a bagagem cognitiva e, ao mesmo tempo, fornecer, de algum modo, meios para que o educando possa selecionar essas informações, separando, ou seja, a educação tem que fazer isso.
Aí cabe ao professor ser esse selecionador. Mas quem tem que fazer isso aqui é a educação. Ele fala, ó, a educação deve patrocinar, né? Ela, a educação, que vai separar o trigo do joio, que vai mostrar o essencial e imprescindível. Veja, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Uma bagagem cognitiva ao mesmo tempo fornecer, de algum modo, meios para que o educando possa selecionar. A educação faz isso, tá? É a educação que faz isso aqui, ó. Meios para selecionar essas informações, separando o trigo do joio. Tá vendo que aqui eu tenho essa ação, ó, separando trigo do joio, separando o essencial e imprescindível. Veja, eu vou separar o essencial e imprescindível da informação. E não eu vou separar o que é essencial do que é imprescindível. Então, aqui está tendo uma contradição nessa resposta. Eu estou dizendo que eu vou separar um do outro. Não. Aqui ele diz bem claro, ó, que ele vai separar o que é essencial e imprescindível da informação. E aqui eu estou dizendo que eu vou separar um do outro. Não, está errado isso aqui. Depois ele vem, além de selecionar a informação destinada ao aluno, cabe ao professor interpretá-la, pois os alunos não possuem bagagem cognitiva para tal. Moçada, pelo amor de Deus, o texto não fala que o aluno não possui essa bagagem cognitiva, ele fala que a educação é responsável por patrocinar essa bagagem cognitiva. Então o aluno, ele vai assumir essa bagagem a partir do momento que a educação lhe fornece meios. Então ele tem essa situação. E o professor, ele não é o afirmador de que o aluno não possui essa bagagem. Então isso aqui também, ó, está contraditório, tá? Essa parte final aqui que fala que ele não possui bagagem cognitiva, né? Não, ele fala que a educação, ela é responsável por fornecer essa bagagem cognitiva, ok? E não simplesmente dizer que o aluno não possui essa bagagem, ok? Tudo bem? Então, ficamos aí com a alternativa C de casa, perfeito, beleza. Depois ele fala, moçada, propositalmente, uma ou mais palavras do texto podem ter sido transcritas de forma incorreta. Aqui o que ele está querendo buscar? Né? Só que ele chama atenção para uma coisa aqui que eu já até falei em sala com os alunos, né? Que quando ele for mencionar em situações da nova regra ortográfica, ele vai, mesmo que se o edital não amarrou que é através da nova regra ortográfica, você vai verificar que na questão isso vai aparecer. Então ele fala, propositalmente, uma ou mais palavras do texto podem ter sido transcritas de forma incorreta, do ponto de vista ortográfico. Aí, ó, considerando-se inclusive as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E quantas são? Moçada, vamos lá? Rapidamente, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou botar em verdinho aqui para que a gente destaque o que está ruim. Moçada, primeiramente, ó, enfatiza com S. Veja, enfatiza é de enfático, ou seja, enfatizar. O verbo é enfatizar. E enfatizar, moçada, é com Z. Então ele enfatiza. Com Z, moçada. E não com S como está aqui. Então isso aqui está ruim, ó. Então achamos a primeira, ok? Próxima aí que tá ruim pra gente também. Ela tá na cara nossa aqui, mas como a gente está acostumado com o erro, né? Só que ele fala da nova regra ortográfica aqui, não fala? Então, moçada, ó, tá aqui, ó. Ideias. Pelo novo acordo ortográfico, o grupo el, ei, oi, quando o paroxítono perdeu acento. Então aqui não tem mais esse acento. Então ideias aqui tá ruim também. Ideias agora escreve-se assim, ó. Sem acento, ok? Ideias. Pelo novo acordo ortográfico, o grupo el, ei, oi, que era aquela acentuação, né? Os ditongos abertos sempre acentuados. Agora, quando eles são paroxítonos, eles perderam o acento. Então, na palavra ideias não tem mais acento. Então, achamos a segunda palavra que está ruim. E um pouquinho mais abaixo, nós temos a terceira, que pode ter passado aí despercebido por muitos, tá? Que está aqui, ó. O que o educador faz para dar um norte para o aluno, né? Que nós aqui sabemos que isso aqui está errado, porque o correto seria
solar. Ok? Tudo bem? Nós temos aqui, deixa eu só melhorar o finalzinho aqui. Bússola. Ou seja, é com O, tá, moçada? Não é bússola, é bússola, tá? É com O que se escreve, ou seja, o segundo som que tem som de U, né? Na verdade é um O que representa esse som fonético aí, ok? Então é bússola e não bússula, ok? Então nós achamos aí as 3 palavras que realmente estão ruins. Então essa alternativa aqui é correta para nós e está perfeito, ok? Depois vem, moçada, é antônimo de síntese. Perfeito, análise, ok? Sem problema nenhum. Aqui não tem controvérsia, aqui não tem... Porque, veja, síntese é algo reduzido. Algo reduzido é resumo. E o tratado que ele fala aqui, moçada, veja, vamos lá. Pode ser que isso aqui traga dúvida para vocês, tá? Por quê? Vou até lançar a mão aqui, moçada, não tenha vergonha não, tá? Vou até lançar a mão aqui no dicionário para você. Tratado. Se eu colocar só trato, o que é trato? Né? Ele pode ser uma conversa, uma familiaridade, um pacto, né? Ok? Mas ele é um acordo entre particulares ou entre um particular e outro. Ajuste, convênio, é um tratado, tá? Modo de proceder, qualidade que é afável, dedicado. Vamos ver o tratado. Olha lá, moçada. Tratado. O que se tratou? Que ou o que foi objeto de discussão, estudo ou exposição? Que ou o que foi acordado, combinado, trato. Convenção entre 2 ou mais países referente a comércio, paz, etc. Tá vendo? Obra que expõe de forma didática um ou vários assuntos a respeito de uma ciência e arte. Por que eu não marcaria tratado para essa resposta? Está aí o X da questão. Porque eu acho, se você for lá no dicionário e buscar a palavra síntese, vamos buscar a palavra síntese. Tá aqui a palavra síntese, ó. Ok? Ver sinonímia de resumo. Então, síntese é resumo, tá? Vou lá para resumo, para vocês terem uma ideia. Estou lá em resumo. Apanhado, bosquejo, breviário, compêndio, condensação, ementa, epítome, extrato, recompilação, ressunta, sinopse, síntese, sintomia, suma, sumário e súmula. Tá vendo? São todos elementos aí que são variantes, né, da palavra síntese. Agora veja, o que talvez a banca esteja se prendendo seja isso aqui, ó, uma ementa. Né? Uma ementa, que é registro escrito, apontamento, lista, rol, tá vendo? Talvez a banca tenha se prendido nessa ideia para a palavra tratado, considerando que tratado, então, seria sinônimo de síntese. E se tratado é sinônimo de síntese, então tratado não é resposta. Né? Ele pode ser apenas um resumo entre suas ideias. Ok, se for nesse contexto, tratado é sinônimo, então não é antônimo. Tá? E eu acredito que é isso que a banca está se prendendo. Porém, um exemplo ruim para a gente. Agora é indiscutível, tá? Que o antônimo de síntese é análise. A análise é algo mais complexo, a análise é algo mais extenso, onde você vai nos pormenores, nas linhas. Ok? Perfeito? Vamos continuar então. É sinônimo de pragmático. Moçada, a mesma coisa, tá? O camarada que é pragmático, ele é objetivo, ele é realista. E se ele é objetivo, ele é utilitário, tá? Então, a banca aqui, ela usou palavras aí muito bem relacionadas à ideia de pragmático, ok? Então, todas as anteriores. Talvez a única que desse aí um certo problema é a palavra utilitário, tá? Mas, o camarada que é pragmático, ele é um utilitário, né? Ou seja, ele é um sintetizador, ele é um simplificador, ele é objetivo naquilo que ele faz, ok? Então, se você for lá
na sinonímia, né? Vamos lançar a mão aqui do nosso dicionário, como eu falei. Vamos pegar aqui a palavra pragmático. E vocês vão ver, ó, sinônimo é de pragmático. É o cara que é ativo, objetivo, positivo, prático, realista. Se o cara é prático, ele é utilitário, tá? Se ele é prático, ele é utilitário. Ok? Tudo bem? Então, isso é a ideia de pragmático, serve muito bem pra gente aí. Porém, utilitário seria o único aqui também que eu não usaria essa palavra como sinônimo aí de pragmático. Mas ela cabe no contexto, ok? Depois, o trecho representa invulgar revisão crítica. Pode ser substituído sem alteração de sentido. Quando ele fala assim, ó, que pode ser substituído sem a alteração de sentido, isso é paráfrase. O que é paráfrase? É reescrever um texto, um contexto, sem mudança de seu significado anterior. Isso é paráfrase, ok? Então, no nosso caso, a gente está preso em cima de quê? A gente está preso em cima, primeiro, palavra representar. Representar pode servir como revelar, né? Mostrar. Bom, ele representa, né? Então, ele evidencia, seria melhor para a gente aqui, ó, como está. Mas ele revela, até aí tudo bem. Refuta não. Moçada, refutar é dar nega, tá? Refutar é quebrar, né? É dizer não. Assim como denegar. Denegar também é como se eu dissesse não, tá? Então, tanto o refutar quanto o denegar já estão ruins pra gente aqui. Eu já posso excluir logo de cara, porque esses elementos querem dizer quebra, querem dizer não. Então, se ele diz que representa, então ele mostra, né? E aqui ele nega, aqui ele quebra o contexto, ok? O revela até pode. Agora veja, o problema está aqui, ó, na palavra invulgar, moçada. A palavra invulgar, ela pode ter o contexto de ordinária, como está aqui, mas ela pode ter o contexto de extraordinária, de excepcional. Vamos então voltar lá no texto, para que a gente entenda qual seria a melhor resposta, tá? Então ele fala assim, ó. Esse relatório, sob o título Educação, um tesouro a descobrir, representa invulgar revisão crítica à política educacional. Que é isso aqui, ó. Ele representa uma invulgar revisão crítica à política educacional para salas de aula de todo mundo e fundamenta-se em grandes objetivos e em estratégias para alcançá-los. Veja, então isso é bom. Isso aqui é bom. Ele não foi feito de uma maneira vulgar, porque ele foi sedimentado em grandes objetivos, em estratégias. Então, tudo está fundamentado. Então, esse invulgar não tem o contexto de ordinário, e sim de excepcional, porque ele está pautado em objetivos, em estratégias, em delegações, ok? Então, a melhor opção pelo contexto não é de ordinário, e sim de excepcional. E aí, então, a gente fica com a letra C, ok? Perfeito aí pra gente. Vamos para a próxima? Opa, passa mais um aqui, só voltar. A próxima aqui é a questão 8. Aí, moçada, aqui bem simples, bem tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Sob. Quais são as preposições que nós temos? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, que é esse primeiro aqui, sobre e trás. Moçada, para quem teve aula comigo em sala, eu até brinquei, falei, se você for embora para sua casa agora, recitando as 18 preposições, você mata a questão de preposição na prova. Tá aí, ela é uma bela de uma preposição, ok? Então, sob é uma preposição. Primeiro, esse relatório sob o título Educação. Então, é um relatório, veja, estou relacionando o relatório com a palavra título. Quem faz relacionamento entre palavras é uma preposição, ok? E nós já acabei de recitar para vocês as 18 preposições, dentre elas, né? Vou repetir aqui para vocês, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e trás, ok? Então são as 18 preposições aí pra gente. Outra questãozinha recorrente, já vimos isso numa outra prova, desse ano ainda, da mesma banca, caiu uma questão muito parecida com essa, onde ele fala que aqui ele fala, né, o verbo descobrir
conjugado na segunda pessoa do plural. Então ele quer o vós. Segunda pessoa do plural, ele quer o vós. Tá? Do pretérito imperfeito. Então, moçada, lembra que eu falei do pretérito imperfeito naquela questão? Pretérito imperfeito, você vai pegar o infinitivo, que é descobrir. E você vai tirar esse IR no final. Esse cara aqui você vai tirar. E vai acrescentar IA. Ok? É isso que você vai fazer. Depois é só acrescentar as desinências. Então, ele descobria, né? Eu descobria, tu descobrias, ele descobria, nós descobríamos, vós descobrieis. Opa, vós descobrieis, tá bom. Vamos ver se tem outro aqui. Ó, vós descobriríeis, não é. Vós descobrireis. Jesus. Então, tá aqui, ó, descobrieis, já tá pra gente, lembre? Né? Se você não viu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu postei aí, eu estou resolvendo outras provas, e lá eu sou mais criterioso com essa formação dos tempos verbais. Estou sendo bem sucinto aqui, rápido para vocês. Você vai pegar o infinitivo, que é descobrir, vai tirar a terminação dele IR e vai acrescentar IA para fazer o pretérito imperfeito do indicativo. Então, isso faz com que você mexa na estrutura do verbo, e aí fica descobria. Então, descobrieis é a segunda pessoa do plural. E depois ele quer o pretérito mais que perfeito. Moçada, o pretérito mais que perfeito vem dessa pessoa aqui, ó. Primeiro você conjuga o perfeito. Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu, nós descobrimos, vós descobristes, eles descobriram. Ok? O que você vai fazer aqui? Você vai retirar, né? Você vai subtrair aqui o M dessa forma. Então, como é que fica? A forma que sobrou fica descobrira. Então, eu descobrira, tu descobriras, ele descobrira, nós descobríramos, vós descobrireis. Tá vendo? Não é descobrireis, não. Vós descobrireis. Então, é esse cara aqui, ó. Eu descobrirá. Tá vendo que eu tenho esse irá no final? Tu descobrirás. Ele descobrirá. Nós descobriramos. E vós descobrireis. E não descobrireis. Tá? Aqui é outro tempo verbal. Aqui é descobrireis. Veja a posição do acento aqui para você. Moçada, isso aqui está perfeito. Tá? Então, depois, como eu falei para vocês, a intenção do canal é fazer com que nós tenhamos aí aulas sobre diversos assuntos, e um deles é a formação dos tempos verbais. Aí você vai ficar craque nisso aqui também. Mas de uma maneira sucinta é isso aí. A primeira forma, pretérito imperfeito, você pega o infinitivo, tira aquela terminação e acrescenta ia depois das desinências. No caso do pretérito mais que perfeito, ele vem do pretérito perfeito na terceira pessoa do plural. Por isso que eu peguei aquela descobriram, que termina por rã. E aí quando você tira o M dessa forma, tudo que sobrar é o seu mais que perfeito. Depois você vai só acrescentando as desinências, tá? E a última questão aí, moçada, é uma questão de semântica, né? Ele usa aqui a palavra face. Onde ele diz que face, ele pode ter o contexto de rosto e lado. Porque aqui, ó, em vistas à banalização, aqui tem outro contexto, né? Aqui ele fala assim, face ou diante, né, da banalização, perante a banalização. Então aqui eu tenho esse contexto para face, mas face pode ter o contexto de rosto, de lado. Isso é chamado de polissemia. Ok? Isso é chamado de polissemia. Poli, moçada, vários, semia, sentido. Então é uma palavra com vários significados. Quem trabalha muito com isso são os homônimos e os parônimos. Ok? Só que, no caso, ele está usando a mesma palavra que tem significados diferentes, né? Então eu tenho face como diante, presente, e tenho face com a ideia de rosto e de lado. Então é a mesma palavra com vários significados. Então, veja, essa face é a palavra face, ela pode significar perante, diante, na presença, ok? Assim como face também pode significar rosto, lado. Tudo bem?
Mas veja, é a mesma palavra, ela se escreve da mesma maneira e se pronuncia da mesma maneira. Quem trabalha com isso são os homônimos. E aí eu tenho homônimos homófonos, homônimos homógrafos, e nesse caso aqui, homônimos perfeitos. Tem a mesma escrita e a mesma pronúncia. Quem faz isso são os homônimos, tá? Palavras de mesma escrita, mesma fonia, mas de significados o quê? Diferentes, ok? Quem faz isso é uma parte aí da da semântica, que é o homônimo, tá? Ou que são as palavras homônimas, beleza? Tranquilo? Ok, então, moçada. Vem comigo aqui rapidinho, eu vou fazer um comentário sobre essa prova e aí a gente encerra, ok? Grande abraço, Deus abençoe. E aí, moçada, beleza? Vem comigo aqui rapidinho, vamos bater um papo aí sobre essa prova aí realizada no dia 20 de dezembro, ou seja, né, hoje é dia 23, essa prova foi realizada no domingo, ok? Moçada, olha só, até, vamos dizer assim, foi solicitado, né, que eu fizesse aí um comentário breve sobre essa prova. Peço desculpas aí até desse comentário estar um pouco tarde, na verdade ele poderia ter aparecido aí um pouco mais cedo. Porém, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, depois eu vou resolver essa prova aí com mais tranquilidade, daquele jeitinho que eu pretendo que o canal seja, né? Que ele demonstre para vocês de onde sai essa informação, por exemplo, né, quando eu falo ali da formação dos tempos verbais, eu tentar mostrar para vocês como que é essa formação dos tempos verbais. Aqui, né, eu tenho que resolver a prova assim um pouco mais rápido e tentar mostrar para vocês os processos de resolução, tá? Ver se cabe ali uma refutagem ou não em relação à resposta que a banca forneceu. Espero ter podido ajudar, tá ok? Veja, essa banca, ela tem esse padrão dela, não foge muito desse padrão. Porém, aqui nessa prova, ela salientou a presença do texto, da interpretação do texto. E, moçada, se vocês observarem, embora tenha sido um pouco rápido, né, e peço até desculpa se está um pouco confuso, talvez, aí a resolução, como eu disse a vocês, eu pretendo fazer essa resolução um pouco mais pausada, um pouco mais fundamentada, né? Mas se você observar, a todo instante, a todo momento, eu volto lá no texto, procuro no texto fragmentos que corroboram com a ideia principal do autor ou do texto como um todo. E é isso que eu passo para os alunos quando eles vão fazer a interpretação do texto. Pô, volta lá no texto, cara, sublinha o tópico frasal ou adjetivos que vão corroborar com aquela ideia principal para que você possa marcar a melhor opção, tá ok? O que eu achei que poderia dar, né, margem aí a uma dúvida, eu apontei no vídeo aí para vocês. Se você tem alguma dúvida também, se você ficou com dificuldade na hora de responder, pô, posta aí embaixo pra gente, ok? Lança aí a sua dúvida, que eu costumo dizer isso e digo com a maior humildade do mundo, eu não sou dono da verdade, tá? Estou aqui tentando fazer uma ajuda, uma resolução, e às vezes a gente passa, né, batido em alguns assuntos, em alguns aspectos, e acaba pecando de alguma coisa. Então, faça o seu comentário, se concorda ou não concorda com a correção, ou se foi a dúvida que você teve, por que você marcou aquela alternativa, a gente pode discutir isso aqui no canal, e essa é a ideia, tá? Que isso aqui fique bom para você, beleza? Moçada, parabéns aí para quem fez a prova, sucesso aí na aprovação, espero que consigam, né, lograr êxito aí nessa aprovação. Se não, não desista, existem mais concursos, não tá fácil, e eu sempre vou dizer isso para vocês, estude-se, dedique-se, ok? Aluno que fica parado não alcança sucesso, tá? Beijo no coração, Deus abençoe, até a próxima.